Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, boa tarde. Eu queria contar uma história. A historinha que a gente aprendeu quando a gente era criança, no interior, era as histórias naquela época, era coisa de cinema. A gente parava para ouvir as histórias. A gente nem piscava quando nossos pais, nossos tios, os amigos mais próximos da família parava para contar uma história. Se reunia todo mundo na sala, ou noite de lua cheia, na parte de fora, e ali a gente só ia dormir quando terminava as histórias. Era história, coisa narrada que realmente parecia era coisa ao vivo que você estava assistindo. A gente nem piscava. Hoje, a tecnologia, a internet e tal, hoje não se conta mais história. Tem tantos filmes hoje, né? E a gente não conta mais história. E quase que ninguém sabe mais contar história, que a gente aprendeu com nossos pais. É isso? Mas antes de começar a história, eu queria deixar uma passagem que está no livro de Mateus 10:32. O título é Confessar e Negar a Cristo. Se uma pessoa afirmar publicamente que pertence a mim, eu também, no dia do juízo, afirmarei adiante do meu Pai, que está no céu, que ela pertence a mim. Mas se uma pessoa disser publicamente que não pertence a mim, eu também, no dia do juízo, direi adiante do meu Pai, que está no céu, que ela não pertence a mim. Amém? E agora vamos começar a história. A historinha de hoje é Menino Galo Peru, é o título. Era uma vez um casal, morava muito distante, e pelo fato já de ser de idade já avançada, o pai era um casal e tinha um filhinho. O pai desse garotinho foi ficando cada dia que passava foi ficando mais debilitado, doente, e veio um dia realmente falecer. Então ficou o menino e a mãe. Sabe que serviço braçal na roça, o serviço é pesado. É serviço realmente para homem, não é nem para mulher e nem para menino. E aí os dois convivendo naquela vida tão distante, difícil de tudo. Aí a mãe foi ficando velhinha, sem força de trabalhar. E o garotinho, eu disse, minha mãe, aqui não dá mais pra gente conviver, entendeu? Nós estamos passando falta de tudo. Vamos vender alguns bichinhos que ficou aqui, sei lá, ir para uma cidade, sair daqui da roça. Que a luta aqui é pesada. E a senhora está ficando já de idade, já cansada, não tem força para trabalhar. E aí o que foi que o pai deixou? O pai deixou somente um burrinho, um carneirinho e um galinho só. Aí quando foi um belo dia, um sábado, aí ele pegou o carneirinho e disse, vou levar para vender, para comprar alguma coisa. E aí ele pegou o carneirinho, e aí levou, viajando por aquele caminho deserto, e de repente no meio do caminho ele encontrou uma pessoa, um homem. Disse, ô, você está vendendo carneirinho? Ele disse, estou vendendo carneirinho. Quanto é o carneiro? Ele, X. Ah, eu fico com o carneiro. Aí o menino, poxa, pegou e vendeu o carneiro. Mas o cara era enrolado, era ladrão, era um dos ladrões, era 3 ladrões que assaltava a cidade e durante o dia ficava naquele matagal ali escondido. Tinha capana, tinha rede, tudo isso, então tudo bem. E aí ele combinou o preço e disse, olha, você tem mais alguma coisa para vender? Disse, tenho. Então veja só, na próxima semana quando você vir, você vai trazer mais alguma coisa para mim vender e eu pago o carneirinho.
Não se preocupe que eu pago tudo. Só que o menino não tava sabendo com quem estava lidando. Assaltante. Aí tudo bem. Ele voltou para casa. Chegou em casa, aí ele contou para a mãe. Aí a mãe disse, você vendeu o carneiro? Vendi, minha mãe. E o dinheiro? Disse, não recebi o dinheiro não. Aí a mãe disse, como assim? A gente está precisando de vender o carneiro para comprar alimento e você vendeu o carneiro e chegou em casa sem dinheiro? Só minha mãe encontrei um cidadão, tal local, no caminho e me pediu para se eu estava vendendo carneiro, eu falei que estava vendendo carneiro. E aí vendi o carneiro. Só que ele me perguntou se tinha mais alguma coisa para vender. Eu disse que tinha. Ele disse que na próxima vez, quando eu for levar o outro animal, que ele me pagaria o carneiro. Aí a mãe disse, esse negócio não vai dar certo. Tem coisa errada aí. Aí tudo bem. Quando foi na outra semana, ele pegou o burrinho, disse, hoje é o burrinho que eu vou vender. Só que, porém, como era 3 assaltantes, aquele que comprou o carneirinho já não foi mais aquele que comprou, que compareceu na frente dele. Já foi outro colega. Ele foi passando no mesmo lugar e... Aí o rapaz lá se apresentou. Você vai vender, tá vendendo burrinho? Estou vendendo. Quanto é o burrinho? X. Certo. Você tem mais alguma coisa para vender? Eu disse, tenho. Então fica assim, da próxima vez que você trazer o outro animal, aí eu pago o burrinho. Aí ele, tá, tudo bem. Aí voltou para casa. Aí mais uma vez a mãe, e aí vendeu o burrinho? Eu vendi. E cadê o dinheiro? Minha mãe, hoje já não foi mais a mesma pessoa, já foi outro homem. Perguntou se eu estava vendendo o burrinho, eu disse que estava vendendo e ele comprou o burrinho. Perguntou se eu tinha outra coisa para vender, disse que tinha. Na próxima semana aqui, que ele me pagaria tudo. Me pagaria o burrinho. Esse nem citou mais o carneiro, né? Porque não foi o mesmo. Resultado. Aí quando foi na outra semana, aí ele pegou, eu falei no início que era um galo, mas peru. Aí pegou o peru e levou. Quando chegou, que ele estava entrando naquele caminho deserto, aí apareceu outro assaltante. Já não foi nem mais o primeiro e nem mais o segundo. Já foi o terceiro. E ele não conhecia. Ele disse, você está vendendo galo? Ele disse, não, galo não, aqui é um peru. Por isso que o nome do Mino ficou Mino, Galo, Peru. Aí ficou entre esse debate. Não, aqui é um galo. Ele disse, não, aqui é um peru. É um galo, é um peru. Resultado. Ele disse, você tem mais alguma coisa para vender? Ele disse, não tenho mais nada para vender. Eu já vendi aí para vocês aí um carneiro, um burrinho e agora estou vendendo peru. E aí até agora não recebi nada ainda. Se preocupe não, você vai receber tudo. Venha na próxima semana. A gente paga tudo aí. Aí voltou para casa. Aí a mãe já estava chateada, ficou mais preocupada ainda, esse negócio não vai dar certo. Minha mãe, não se preocupe não. Eles vão me pagar. Então, o menino, quando foi um dia aí, saiu antes da data combinada, foi lá fazer uma visita. Chegou de longe, passou quase o dia todo. E viu a conversa deles 3. Tava todos 3. Olha, daqui a 3 dias nós vamos assaltar um banco aí. E aí já sabe como é que é o esquema, né? Vai somente 2 e fica um vigiando aí o dinheiro. Aí o cara assaltava durante a noite e trazia o dinheiro para aquele local. Está tudo bem. Aí ele gravou o dia que os 2 iam sair. Minha mãe, não se preocupe não, que daqui a 2 dias o pessoal vai me pagar. Aí no dia combinado que ele combinou, os 2 que ia sair, aí ele chegou cedo. Aí ficou esperando. Quando os 2 saíram, aí o cara cansado, trabalhava durante a noite, aí chegou lá, tá o cara dormindo na rede. Aí ele pegou aquelas agulhonas de costurar, costurou a rede, pegou um porrete, e aí toma-lhe porretada no cara. O cara tava dormindo, quando acordou foi debaixo de cacetada. Oi, o que é que tá acontecendo? Acontecendo o quê? Você me comprou um carneiro, me comprou um burrinho e o peru. E até agora vocês não pagaram. Diga onde é que tá o dinheiro. Não tem dinheiro. Tem sim, toma-lhe cacetada. E o cara gritando, socorro, socorro, não me mate, não me mate. Aquela coisa toda.
Quando o cara não aguentou mais apanhar, que o cara tá dentro da rede, ele costurou a rede toda, o cara não podia levantar, não tinha os colegas para dar socorro. Aí, resultado. Ele disse, não me mate, pelo amor de Deus, eu digo onde é que tá o dinheiro. Aí quando chegou, aí quando ele foi olhar, tava lá os sacos de dinheiro tudo empilhado. Ele levou o quanto ele pôde levar. Só, da próxima vez, esse aqui é do carneirinho, tá faltando ainda do burrinho e tá faltando do peru. Ele levou o dinheiro, disse, minha mãe aqui o dinheiro. Quando a mãe viu aquele montante de dinheiro, ficou realmente assustada. Se preocupe não, minha mãe, que aqui é o dinheiro do carneirinho, tá faltando ainda do burrinho e do peru. Aí quando foi 3 dias depois, aí quando os dois que estavam na rua chegaram, aí o que estava lá, que tomou as cacetadas, contou a cena. Que chegou um cara lá, uma gangue lá, e pegou ele, quebrou ele todo no pau e levou o dinheiro. Esse rapaz, como é que acontece isso, rapaz? A gente dando um duro terrível, deixa você aqui vigiando, tomando conta do dinheiro, e você disse que chegou uma gangue aí, que pegou você, quebrou todo no pau. Ah, amanhã quem vai ficar aqui sou eu. Resultado. 3 dias depois, quando ele chegou lá, estava outro. Ele fez o mesmo processo. Pegou, costurou a rede, socou no pau a madeira. O cara começou a gritar desesperado, não me mate, ele, diga onde é que está o dinheiro. E tome-lhe cacetada, o cara não aguentou mais apanhar, de gritar, viu que ia morrer, aí abriu o bico. O dinheiro está em tal local. Tudo bem. Olha, levei naquele dia o dinheiro do carneirinho, esse é do burrinho, tá faltando ainda do peru. Aí pegou o dinheiro e levou. Aí a mãe disse, minha mãe, aqui é do burrinho, tá faltando ainda do peru. Resultado. Que quando chegaram, o outro, que não tinha acontecido ainda, que contou a cena para ele, disse, rapaz, vocês dois são besta mesmo. Isso acontece com você, eu quero ver o que vai acontecer comigo, quem vai ficar agora sou eu aqui. E aí, no dia de sair para assaltar, saiu os dois que já tinha acontecido, né? Tinha tomado cacetada, as cacetadas dele. E resultado, ficou outro. Aí ele disse, minha mãe, hoje eu vou buscar o restante do pagamento do peru. Quando chegou lá, ele olhou de longe, viu, o assaltante estava dormindo na rede. Ele fez o mesmo processo. Chegou, pegou, costurou a rede toda e aí socou a madeira no cara. O cara começou a gritar, socorro, socorro, não me mate, não me mate, não me mate. Quando o cara não aguentou mais apanhar, aí abriu o bico. Disse onde é que estava o dinheiro. Aí ele chegou lá, pegou o dinheiro, foi embora. Disse, minha mãe. Chegou em casa, contou tudo para a mãe que tinha acontecido. Aí disse, minha mãe, agora nós já temos dinheiro suficiente pra gente sair daqui e comprar uma casinha na cidade pra senhora. A senhora tá ficando velhinha. E aí foi assim. Aí comprou, foram pra uma cidadezinha, comprou uma bela de uma casa pra mãe, certo? E se tornou aquele menino galo peru, se tornou um homem rico. Resultado. Anos se passaram. Quando é um belo tempo, ele estava na praça, sentado. Aí ele estava ouvindo o papo. 3 homens conversando. Dizendo, olha, aquela padaria ali, aquela antiga padaria ali, é desativada, mas eu estou sabendo que tem muito ouro ali dentro. E nós vamos assaltar hoje à noite aquela padaria. E vamos entrar pela onde? Que essa padaria é muito vigiada. Não tem como pela onde entrar. Tinha uma grande chaminé. Aí os 3 disseram assim, vamos entrar pela chaminé. Desce um primeiro, fica os 2 lá em cima, e quem descer, vai amarrando só os malotes e a gente puxa. Tá combinado. Combinou o horário tudo, ele ouvindo tudo. E ele reconheceu os 3, que foram os três assaltantes que comprou os bichos na mão dele, os animais. Aí ele chegou, programou tudo, mandou fazer uma chapa. Os animais, naquele tempo, até hoje ainda, os animais eram ferrados.
era ferrado, tinha o primeiro nome dos donos. Escravo também era assim, entendeu? Aí ele mandou fazer uma chapa no ferreiro. O ferreiro fez uma chapa com as iniciais dele, Menino Galo Peru. E aí, antes dos homens, dos assaltantes chegar lá naquela padaria, ele chegou primeiro. Desceu pela chaminé, viu o horário que já tinha combinado que os caras iam descer, mas amanhã era 12 horas. Ele chegou antes. Aí preparou a chapa, botou a chapa no fogo. E aí ficou na dele, aguardando. Aí quando deu 12 horas em ponto, ele tá vendo a movimentação. Vou descer. Não, quem vai descer sou eu. Fica os dois aqui, segura na corda. Um desce para pegar o ouro. E assim que sacudir a corda, é para puxar. Está tudo bem. E ele já estava lá embaixo, o menino Galo Peru. Já aguardando. Aí que quando aí o cara desceu pela chaminé, seguro na corda, que foi botando os pés embaixo no chão, ele meteu lá a chapa quente. Meteu lá a chapa quente nas costas do cara. O cara aí, puxa a corda, puxa. Eu disse, rapaz, é rápido. O cara já achou o ouro, tá mandando puxar a corda? Aí o cara puxou a corda. Aí que quando esperando o malote, as barras de ouro, chegou o cara lá suado. Foi o que aconteceu, rapaz? Ah, bom, negócio quente lá. Me ferrou aqui nas costas aqui. E eu nem sei o que é que foi. Se, rapaz, você é um cara, os dois. Vocês é um cara frouxo, rapaz. Cara frouxo mesmo você. Quem vai descer sou eu. Aí o outro que já tinha sido ferrado, aí ficou lá em cima. O outro desceu. Aí o menino Galo Peru já tinha preparado a chapa estava quente no fogo. Quando o segundo desceu, ele fez a mesma coisa. Ferrou nas costas. Meteu a chapa em cima da pele, chega a chiar. Aí o outro, puxa. Aí o que não tinha descido ainda, disse, e agora, tá vendo? O cara achou mesmo. Achou a barra de ouro rápido. Aí quando puxou, disse, cadê a barra? Que barra de ouro, rapaz? Tem um cara lá embaixo que tá ferrando a gente, rapaz. Eu tomei uma ferrada também aqui. Aí o terceiro disse, rapaz, todos dois são mole. Quem vai descer agora sou eu. E aí o terceiro desceu. E foi assim que aconteceu. Aí o terceiro aconteceu a mesma coisa. Ele ferrou todos os três. Tudo bem. Desistiram os três, que não conseguiram levar as barras de ouro. Sumiu esse cara. Quando é um belo tempo, ele está dando um passeio na rua, na praça. E ele encontra os três na praça, batendo papo. E ele conheceu os três assaltantes. Disse, olha, pá, os três onde está. Aí chegou na delegacia. Disse, doutor delegado, eu tenho 3 desertores aí, que era meu escravo, antigamente, trabalhava para mim, e sumiu todos os 3. E agora encontrei todos os 3 ali na praça. Eu quero que o senhor vá lá comigo e prenda esses 3 aí. Aí, quando chegou lá, o delegado disse, todos os 3 esteja preso aí. O delegado, todos os 3 presos. Aí, quando chegou lá, se apresentou e tal. Mas o delegado aí falou, disse, olha, esse senhor aí está dizendo que vocês 3 é escravo dele, que vocês fugiram da fazenda dele há muitos anos atrás. Sim, mas que prova, delegado? Ele está dizendo que nós somos escravos. Que prova ele provar que nós somos escravos? A gente nunca foi escravo de ninguém. Aí o menino Galo Peru, que não era mais menino, disse, todos os 3 é meu escravo. Trabalhava para o meu pai na época. Fugiu. Aí o delegado, e tem como comprovar? Tem, sim. O meu sobrenome é Menino Galo Peru. Mande tirar as camisas e vê se não está marcado nas costas. As minhas iniciais. Aí que quando ele tirou a camisa, tirou o primeiro, o delegado olhou, Menino Galo Peru. O segundo, quando tirou, Menino Galo Peru. O terceiro, Menino Galo Peru. Todos 3 marcados. Aí o delegado disse, e agora, meu senhor, o que é que o senhor quer que eu faça? Prenda todos os 3. Só solte quando eu der a ordem para o senhor soltar. E assim foi, minhas irmãs, em Cristo Jesus, mais uma historinha. Que no meu tempo era coisa de cinema. Ninguém piscava.
a história de hoje, Menino Galo Peru. Espero que vocês tenham gostado da historinha. Em breve vou trazer mais outras histórias, ok? Fica com o senhor e tenha uma boa noite.